Amiga, você já parou pra pensar que às vezes não é falta de tempo, mas sim medo, e medo de dar certo? E é isso que eu queria falar no vídeo de hoje com vocês. O vídeo de hoje ele não é só mais um vídeo para esse canal, mas também como ele marca um recomeço para mim. Porque se você olhar nesse canal há alguns vídeos atrás, eu gravei eu acho que mais de 80 vídeos, inclusive eu já fiz palestras, já fiz várias coisas. E uma coisa que eu aprendi com a Luana Carolina, que bom você se torna, então eu tô fazendo para eu realmente conseguir desenvolver mais essa minha habilidade de conseguir falar melhor e falar melhor de frente para a câmera, mesmo que eu já faça isso há muito tempo. Acontece que a gente estuda muito, a gente compra muitos cursos e muitos livros, e aí acaba que muitas dessas coisas se confundem na nossa cabeça sobre o que realmente fazer, como fazer e da forma certa. E se você me segue aqui no meu canal, você sabe que aqui eu falo sobre marketing, sobre comportamento humano, sobre como que a gente atrai clientes e realmente como que a gente tem sucesso profissional. Tudo baseado não só na minha vida, naquilo que eu vivi, que eu experienciei e vi que dá certo, como também das coisas que eu apliquei já para os meus clientes. Inclusive, essa semana eu soltei uma masterclass que explica certinho como que eu fiz para minha cliente fonoaudióloga faturar para ela faturar R$51 mil. Inclusive, vou deixar o print aqui na tela para vocês verem. Se você quer ter acesso a essa masterclass, que é mais teórica mesmo, que eu explico como é que eu fiz, eu vou deixar ela aqui embaixo para você, debaixo desse vídeo. Mas hoje aqui não é sobre isso que eu quero tratar, e sim eu quero trazer uma outra visão do porquê será que você não aplica aquilo que você aprende, as coisas que você aprende em cursos, em livros e assistindo 1 milhão de vídeos aqui no YouTube, por que que você não está conseguindo pôr em prática isso? A primeira coisa que eu penso é que você não reviu ainda as suas crenças sobre do que você acredita ou deixa de acreditar. Porque ganhar dinheiro, depois que eu comecei a realmente entender como isso fluía na minha vida, eu entendi que eu sou a fonte do dinheiro e que não o meu trabalho é a fonte do dinheiro. Então, o limite de quanto eu vou ganhar só existe dentro da minha própria mente. Só que muitas das vezes a gente quer ter mais, a gente quer ter mais resultados, ter mais sucesso profissional, só que a gente não está disposto a realmente fazer aquilo que precisa ser feito. E uma das coisas que faz com que a gente não faça o que precisa ser feito é realmente o medo. E não o medo de não dar certo, mas sim o medo de dar certo. Porque se der certo, muitas outras coisas começam a ter a responsabilidade. Você precisa ter mais responsabilidade de contratar outras pessoas, de gerenciar outras pessoas, ou de lidar com mais dinheiro, mais responsabilidade e mais coisas, mais impostos, enfim, mais tudo. Só que não é só esse medo. Então eu trouxe aqui algumas coisas que eu queria pontuar com vocês nesse vídeo sobre o porquê que eu acredito que tanto eu, ainda assim, mesmo criando conteúdo já hoje, já tendo meu curso, já tendo trabalhado para outros profissionais que têm cursos no mercado, para outros profissionais que trabalham com serviços, o porquê que ainda assim eu ainda tenho paradigmas que me travam, e esse é um dos vídeos que eu tô aqui discutindo para realmente quebrar um dos paradigmas, porque eu sempre saio para escutar podcasts e ler livros e tudo mais, e acaba que eu tenho várias ideias, um banco de ideias, e no fundo eu acabo não gravando. Porque agora o empecilho é isso, o empecilho é aquilo, é a câmera, é o microfone, enfim, e na verdade eu tenho tudo. Eu só acabo criando situações para me provar de que eu não tô pronta ainda para fazer. E você sabe que você tá pronta pra fazer. Você sabe o que você tem que fazer. É aquele negócio, né? A gente quer emagrecer, a gente sabe o que tem que fazer, mas a gente simplesmente não faz e quer que um milagre aconteça. E na nossa vida profissional é a mesma coisa. E aqui eu quero trazer uma reflexão mais a fundo de alguns medos que a gente tem do porquê que isso tá travando a gente. A primeira coisa é o medo do julgamento que eu coloquei aqui, mas não é só sobre
Ah, e o que que a fulana vai falar? O que que o ciclano vai falar? O que que o beltrano vai falar? Porque na verdade, todo mundo, se eu for aí perguntar pra você também, você tem medo do que as pessoas falam sobre você, sobre a sua vida? Provavelmente você vai falar que não, porque isso é natural nosso de falar não, que as outras pessoas que se lasquem, né? Mas não é sobre essas pessoas em específico, sabe? É sobre as pessoas que mais importam pra gente. E isso é um debate que eu já vi vários outros vídeos falando sobre esse assunto, e eu tomei uma decisão que era realmente bloquear pessoas muito próximas a mim e até mesmo pessoas que nunca falaram nada sobre mim, mas eu resolvi bloquear porque as minhas próprias crenças do que será que elas iam falar, do que será que elas iam pensar, porque eram pessoas importantes pra mim. E realmente, quando uma pessoa importante pra você, ela te dá uma crítica construtiva, qualquer coisa que seja, você vai parar para refletir sobre aquilo e vai começar a colocar muitos empecilhos em cima daquilo que você está fazendo. E eu falo bastante sobre criação de conteúdo e como que você usa isso para realmente ser referência no seu nicho. E aí a gente cria tanta caraminhola na nossa cabeça, porque existem dois eus, né? Existe o eu, que é aquele que as pessoas me enxergam dessa forma, e existe o eu que eu me enxergo. E muitas vezes, e na verdade, todas as vezes, a forma como você me enxerga é uma e a forma como eu me enxergo é completamente diferente. E a gente tende a se diminuir mesmo, né? E ainda mais quando outras pessoas que são importantes pra gente fala qualquer coisa, às vezes uma crítica deste tamanho, qualquer coisa minúscula, aquilo ali pode te paralisar por semanas e te travar e realmente fazer com que você não continue o seu projeto. E aqui falando um pouquinho de projeto de vida, a gente depois vai entrar aqui no medo de fracassar. Eu consegui entender, pelo menos pra mim, que eu queria fazer algo que realmente movesse o meu coração, que me fizesse pulsar aquilo, que me fizesse falar, eu amo fazer essa porra aqui, entendeu? Eu amo fazer essa porcaria aqui. E eu saí da CLT justamente, não só por conta do dinheiro, mas justamente para ter mais liberdade. Porque eu lembro de quando eu trabalhava na CLT ali, eu ficava, sei lá, das 8 da manhã às 6 da tarde, e muitas vezes eu sentia um sono absurdo que eu vivia à base de café para tentar ficar acordada. Às vezes tomava energético após dia para tentar ficar acordada. Porque aquilo ali, que era de outra pessoa, não me dava tesão, sabe? Eu não sentia vontade de fazer aquelas coisas para as outras pessoas. Numa empresa que eu era paga, beleza, ok? Mas eu não sentia vontade, eu sentia que eu tava meio que jogando meu tempo fora. E eu entendo que tem muitas pessoas, inclusive eu admiro muito isso, em quem trabalha para os outros em uma empresa que é de outra pessoa e realmente veste a camisa da empresa. Eu admiro muito isso, porque de todas as empresas que eu trabalhei, CLT, eu não consegui vestir a camisa da empresa. Eu sempre estava desmotivada e tipo, nossa, que emprego péssimo. Talvez foi as experiências que eu tive mesmo, mas eu realmente não sentia vontade de trabalhar, sabe? Aí eu abri a minha empresa e um dos propósitos foi realmente para ter mais liberdade, para poder ganhar mais. E é aí que eu comecei a não ter mais sono para conseguir trabalhar. Eu trabalho normal hoje, só que eu sinto que eu troquei 6 por meia dúzia, porque naquele começo eu sentia assim, porra, nossa, que legal, consegui cliente, fechamos mais um. Só que chega um ponto que aquilo ali passa a ser só financeiro, né? E eu vejo que eu já atendi várias outras pessoas que queriam começar a criar conteúdo porque chegou num patamar ali onde não é só sobre atrair clientes, mas sim sobre fazer algo que te preenche de verdade. Então, se você estiver me assistindo por conta de precisar atrair mais clientes, saiba que qualquer coisa que você fizer de coração, que for de essência, que ressoar com você, vai te trazer dinheiro. Eu tava falando ainda hoje pro meu sócio, mandei algumas mensagens para ele que, olha, eu quero fazer as coisas que ressoam com o meu coração. E por mais que às vezes eu
não solte stories com a mesma frequência que eu imaginaria, ou que eu não solte 5 posts por dia, e enfim, crie 3 criativos e envie não sei quantas mensagens. Eu quero que aquilo ressoe com o meu coração. E aqui, quando eu falo sobre o medo de dar certo, tem outro ponto que é a própria narrativa pessoal, né? Esses dias atrás eu conversei com uma das minhas alunas, uma aluna muito querida, e ela trabalha assim com a parte da estética, né? E ela tava passando por um momento bem complicado, inclusive ela não tava com dificuldade para atrair cliente e tudo mais. E o seguinte. E se eu fizesse um quadro onde eu mesmo faço as coisas que eu ofereço, porque ela oferece coisas estéticas que auxiliam no processo de emagrecimento e tudo mais, e se eu fizesse os meus próprios procedimentos e fizesse um quadro onde acompanhem comigo o meu glow up? Eu falei, Mona, maravilhoso, você teve uma ideia brilhante. Logo em seguida, ela veio e falou assim pra mim, mas e se eu não conseguir? Né? Porque aí é um compromisso com uma sociedade, com as pessoas que estão vendo ela, que já entra no medo de ser julgada, das pessoas que são mais próximas, o que as pessoas vão falar, enfim. E tudo isso acaba paralisando, não só ela, como eu também, você aí do outro lado. É um processo constante de você ficar se avaliando e se colocando no mesmo lugar do será que essa crença ela é minha ou será que as outras pessoas estão colocando ela na minha cabeça? Eu olho de fora, eu vejo para essa minha aluna e para várias outras alunas o quanto seria simples atrair cliente para essa pessoa, mas os próprios medos dela tá paralisando ela. E o medo de dar certo, o medo de ter o glow up, o medo de ficar gatona, entendeu? Bonita. Por quê? E se eu fracassar na frente dos outros, né? É muito pior. Para fechar esse vídeo, tem uma coisa muito importante, que é aquela questão do que você se identifica, qual que é a crença que você está se identificando no momento. E eu tenho muito a crença de que se eu estou com tempo livre, alguma coisa tá errada. E eu tô tentando desconstruir isso na minha própria cabeça, porque esse ócio, né, me ajuda a criar com muito mais qualidade depois. Então, os momentos que eu, por acaso, tenho algum ócio, nossa, eu me sinto extremamente desconfortável. Então, quando você fala assim, mas eu não tenho tempo para criar, mas eu não tenho tempo para postar, tenho tempo para fazer isso dar certo, mas eu não tenho tempo para pegar esse plano que eu tinha na minha cabeça e tirar do papel. Será que você não tem tempo ou você realmente está fazendo igual o que eu estava fazendo, que é entulhar o seu dia de informações, de coisas que você precisa fazer e, aliás, coisas que você faz pros outros, que são responsabilidade dos outros fazer, e você faz para justificar que você não tem tempo. Você precisa sempre ser aquela mãe ocupada. Eu me coloco nesse lugar porque eu sou mãe, né? Então eu tenho poder de fala aqui, aquela trabalhadora incansável, porque se a gente tá trabalhando muito, as pessoas estão vendo o quanto que a gente luta, enfim. E na real, você parou pra pensar quanto desse lixo produtivo não deveria estar fazendo parte da sua rotina e que é essencial você não tá fazendo porque você tá dando vazão a coisas que outras pessoas estão trazendo pra você? Você está aplicando demanda de outras pessoas na sua vida que não são necessariamente coisas que você tem que resolver? Entra naquela matriz, eu não lembro o nome agora, mas eu vou deixar aqui do lado, se eu encontrar. É uma matriz de prioridade. E aí a gente tem que definir as prioridades das coisas que a gente tem para fazer durante o dia. E eu trabalho muito essa questão de rotina, né? Para entender melhor qual que é a melhor rotina. Mas na lista de prioridades, o que você está colocando para fazer logo quando você tem mais energia? Eu tenho mais energia logo que eu acordo e eu sempre colocava as coisas dos meus clientes na frente. E não por nada, né? Ok, essas são as coisas dos meus clientes. É aquilo que me dá dinheiro rápido, né? Aquilo que me dá dinheiro agora. Mas e o meu projeto? E o meu sonho? Sabe qual que é a hora que eu deixava para fazer todas as coisas?
à noite ou perto da hora de acabar o expediente de trabalho, eu falo assim: "Ah, eu vou gravar lá pelas 5 horas da tarde". Eu já tô exausta, eu já tô cansada, eu já não tenho mais criatividade, eu já não tenho mais força, porque eu deixei toda a minha força para outras coisas, para coisas de terceiros. E por mais que são meus clientes, que eu amo os meus clientes, mas o que faz o seu coração pulsar? O que faz o meu coração pulsar? O que faz o meu coração pulsar é justamente o meu projeto, né? O Método Áureo. Inclusive, esse canal faz parte do Método Áureo. Então, eu acho que fica essa a reflexão para esse vídeo de hoje. Será que realmente você não tem tempo ou você tem medo do sucesso? E entra todas essas questões. E qual será que é aquele obstáculo invisível que você está colocando na sua frente, que vai de encontro com as suas crenças que você construiu durante 20, 30, 40, 50 anos da sua vida, e que talvez chegou a hora de você rever essa crença? Será que você deve continuar alimentando esse monstrinho dessa crença que não tá te fazendo nada bem? Então é isso para o vídeo de hoje. Já se inscreve aqui nesse canal, me acompanha que toda semana tem vídeo e também tem um podcast lá no Spotify. Não sei se você está assistindo pelo Spotify ou se você está assistindo pelo YouTube, mas se você está pelo YouTube, você também pode me acompanhar lá no Spotify. O podcast é Mais um Surto Criativo. Só buscar lá que você vai me encontrar. Então, um beijo e até a próxima semana.